de ala secretário, ideológica, né? Muitos dizem que eu sou representante da ala ideológica. E aí falam que eu sou discípulo do guru Olavo de Carvalho, né? Primeiro que há uma distinção entre aluno e discípulo. E essa distinção é feita pelo próprio Olavo, né? Quando você é discípulo de um mestre, você segue todas as orientações dadas pelo mestre, né? Sem nenhuma oposição, ok? Então, é uma obediência quase que cega, né? Mais ou menos como em artes marciais tradicionais, você tem o mestre e o discípulo, né? Que imita o mestre, obedece ao mestre, né? É uma regra do jogo. Agora, ser aluno é diferente, né? Então, eu sempre digo, eu sou aluno do professor Olavo de Carvalho, mas o próprio Olavo diz que em matéria de alfabetização, né, sobretudo de crianças, ele não entende nada. Ou seja, ele mencionava o meu trabalho, tá certo? Então, que influência é essa? Bom, então, assim, a própria estrutura da secretaria desmente isso. E a secretaria é pautada em evidências científicas, como eu disse aqui. Então, se eu sou representante de alguma ala ideológica, é da ala ideológica que defende as evidências científicas em educação. Então, nós estamos agora vivenciando este isolamento social, não é? Não há aí um debate científico, né, aflorado. Isolamento vertical, lockdown. Não, mas tem evidências para cá. Não, a Suécia seguiu o melhor caminho, né? A OMS disse uma coisa, agora diz outra. Então, e tudo baseado em quê? Em evidências científicas. É uma espécie de guerra científica, não é verdade? Por que essa guerra, né? Por que esse debate, melhor dizendo, não pode ocorrer no âmbito da educação? Tá certo? Então, nós estamos aqui levando em consideração as evidências científicas, né? Relatórios que foram produzidos pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Vejam, é o Executivo dialogando com o Poder Legislativo e acolhendo decisões dos legisladores. Um documento que foi produzido em 2003, certo? Então, é uma submissão à vontade de uma comissão, a decisão, as conclusões de uma comissão especializada em educação, certo? Então, eu vejo um diálogo, né, estabelecido na esplanada entre o Ministério da Educação, o Congresso. Nós estamos abertos ao diálogo, né, mas que as evidências científicas, né, imperem no tocante, no momento em que façamos desenhos, então, de políticas educacionais. Essa é se eu tenho alguma bandeira, é essa a bandeira. Essa foi a minha exigência ao assumir a pasta, né? Então, você não vai encontrar lá no decreto que institui a Política Nacional de Alfabetização nenhuma referência, né, a tal da aula ideológica conservadora, de direita, enfim. Né? Pelo contrário, são autores que muitas vezes são de esquerda, né? E então nós nem levamos em consideração qual é a vertente política desse camarada que produziu esta pesquisa científica. Não. Se o sujeito que diz que 2 mais 2 é igual a 4, ele fala com autoridade divina e científica, tá entendendo? Então você diz, ele está falando a verdade, tá certo? Na Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, né, em nenhum momento nós vamos aqui estabelecer um critério para a escolha dos especialistas, né? Vamos analisar se eles são filiados a determinados partidos, né? Ou se defendem certas perspectivas políticas. Não, nós estávamos preocupados com a produção acadêmica dos especialistas, entende? Esse é o critério. Então, pode procurar na internet, eu tenho uma entrevista que, se não me engano, eu fiz em 2016 com o José Moraes, que é um grande pesquisador na área da alfabetização, né? Ele coordenou, se não me engano, a elaboração do currículo de língua portuguesa de Portugal, que é um primor, Há um domínio lá, por exemplo, que é a educação literária. Há indicações de obras literárias, clássicos da literatura para as crianças portuguesas, tá? Eu entrevistei o José Moraes, e o José Moraes é um autor, né, que defende bandeiras de esquerda, tá? Mas quando fala de alfabetização, é muito preciso, muito técnico, né?
acerta em vários pontos. Então, eu vou desconsiderar os achados e as pesquisas desse autor porque ele é de esquerda? Claro que não. Né? Nós queremos saber o que é verdadeiro, o que funciona realmente em sala de aula. Esse é o nosso critério. Então, realmente são, como é que eu posso chamar tudo isso? Lendas urbanas, né, que circulam por aí.